Olá, começando um pouquinho mais cedo para verificar o som, a imagem, colocar o banner, ver como fica. Começamos às 21 horas o estudo do livro Seja Feliz Hoje. Últimos ajustes. Muito bem, a minha esposa está dizendo que está tudo bem com o som, porque olha, a preocupação com o som é uma coisa. Vira e mexe, ele dá enguiço. 21 horas. Vamos começar? Então, agradecemos a bondade de Jesus, a oportunidade desse estudo. Pedimos aos benfeitores amigos que nos ajudem no entendimento, na ligação que todos nós podemos fazer nessa conexão espiritual, que isso possa produzir luzes abençoadas que iluminem a todos nós, aqueles que precisam mais do que nós, e que todos possamos sair desse encontro mais feliz, entendendo mais esperançoso. Muito bem, então hoje nós vamos continuar o estudo do livro. Para quem não conhece, Seja Feliz Hoje, do Divaldo Pereira Franco, que psicografou, e a benfeitora Joana de Ângeles, que é quem escreveu o livro. O capítulo é a live número 19, de 7/12/20, e é o capítulo 18, Irmãos Invisíveis. É interessante que eu lembrei, vendo esse título, de muitas pessoas na terapia que se diziam invisíveis. Estranho, né? Como assim invisível? E que trazia uma angústia muito grande, porque por mais que elas se esforçassem para se fazer presente, eram ignoradas. Agora você imagina o sofrimento que isso traz. Você está no meio de um grupo de pessoas, ou mesmo batendo papo com uma pessoa, parece que você não está lá. Parece que você é invisível, não é escutado, não é olhado, então causa um desconforto muito grande. E aqui nesse texto, Joana de Ângeles traz considerações das pessoas que se sentem assim. E que a sociedade contribui para isso. Algumas pessoas, elas são tão egoístas, egocêntricas, que quando elas estão falando, só existe elas no universo. Muitas vezes, a gente percebe isso estudando a psicologia, algumas pessoas mais democráticas, mais seguras, mais maduras, quando estão no auditório, elas procuram olhar para todas as pessoas. A pessoa insegura escolhe apenas um alvo e vira e mexe e só olha para aquele alvo. Num grupo de pessoas reunidas, que pode ser amigos ou familiares, esta pessoa egoísta ou com dificuldades não consegue conversar olhando para todas as pessoas, né? Mira somente uma, ou duas, ou três, e esquece do resto.
E as pessoas que se sentem invisíveis, então, se incomodam muito com isso, porque parece que elas não estão sendo vistas. Vamos lá, eu estou brigando um pouquinho ainda com aqui a parte técnica, para ver se aparece as pessoas que estão participando. Vamos lá. Muito bem. Então, irmãos invisíveis, vamos ver o que isso quer dizer? A volúpia da vaidade humana, em sua cegueira, gerou o preconceito vão, que desde os primórdios da civilização criou as castas em privilégio para alguns indivíduos e desprezo total por outros, embora pertencentes ao mesmo grupo étnico. Bom, aqui é notório que a pessoa que se acha por sua etnia superior, aqui está dizendo da mesma etnia, ou como se dizia antes, da mesma raça, a pessoa se acha melhor do que os outros. É muito estranho, porque ela nasceu no mesmo ambiente que os seus pares ou as pessoas que fazem parte da sua cultura, e mesmo assim elas se acham diferentes. O que corre na veia dessas pessoas para elas se superestimarem tanto assim? Olha, sem titubear, a gente poderia dizer que corre na veia dela ignorância, presunção. Presunção que a própria vida vai dando meios de acabar com essa ignorância, com essa presunção, né? Experiências vão aparecendo que o indivíduo toma contato com uma realidade pessoal que é diferente da imagem que ele tem de si mesmo. Lembrando aqui a Karen Horney, aquela psicanalista, quando ela fala do eu real e do eu ideal. Nós poderemos ter um eu ideal que pode ser bom. Por exemplo, meu eu ideal quer ser um profissional qualificado. É bom. Mas muitas vezes esse eu ideal é uma coisa grandiosa demais, uma coisa perfeita demais, que não se coaduna com o eu real. Eu assisti um filme muito interessante, me parece que chama O Amor é Cego. O personagem principal desse filme, ele tinha um modo de escolher as namoradas muito requintado. Ele escolhia as mulheres mais bonitas. E ele não era tão bonito para escolher mulheres mais bonitas, segundo a nossa sociedade, né? Então, o que acontece? Ele era constantemente frustrado porque as garotas não queriam ficar com ele, porque ele não preenchia os requisitos que elas exigiam. Então, ele tinha um eu ideal diferente ou distante desse eu real. O eu real, ele era menos bonito do que ele achava que era. Só para dar uma ideia. E na sociedade, então, que vai criar essas castas, né? Então está fazendo divisões, separações. E quais são os critérios que eles elegem para classificar uma pessoa? Certamente são os motivos exteriores, epidérmicos, ou seja, da epiderme fora, não é os valores do ser enquanto pessoa. Posteriormente, a presunção dividiu-os em raças que se antagonizavam e deram lugar a guerras lamentáveis com destruidoras que ainda prosseguem eliminando vidas preciosas e tentando extinguir algumas delas em genocídio inconcebíveis. Eliminar raças, né, para
que haja predominância daquela que eles elegem como mais importante, mais culta, mais desenvolvida. Então, é uma tentativa em glória, porque eles nunca vão chegar a esse termo, nunca vão conseguir. Porque é balela, não tem sustentação. Né? Bom, vamos lá. Concomitantemente, o poder dominante estabeleceu a escravidão dos mais fracos e sofredores, vitimados pelas batalhas hediondas ou outras circunstâncias penosas que a uns tornaram infelizes e a outros prepotentes e perversos. Olha, o poder dominante esta situação em si poderia servir para a reflexão da ignorância do móvel dessa ação, não é? Porque se precisa usar a força para se impor, está mostrando que não tem nada de genuíno nesta colocação, nessa classificação. Então é força, imposição através da força. Enfrentando as oposições, tentando introjetar na cabeça dos submetidos que eles, os poderosos, são especiais, é uma raça mais evoluída, segundo eles pensam, né? Mas essa reflexão não entra. Eles vão falar do uso da força como fazendo parte de uma circunstância e até justificando o poder deles. A evolução dos direitos humanos e as contínuas lutas pela liberdade alteraram, de alguma forma, as estruturas dos povos. A evolução dos direitos humanos. A ponto de serem considerados crimes quaisquer manifestações de antagonismo ao próximo por questões de raça, de crença, de partido, de situação econômica. Viva a evolução! A evolução vai arrumando, equacionando o equívoco cometido por todos nós, né? Agora, as experiências subjetivas, elas são marcantes. A história tem muitos fatos desses. Então, aquele indivíduo prepotente, senhor de muitas pessoas, cai doente, sofre um acidente, e quem vai ajudá-lo são aqueles subordinados que para ele não tem valor, mas que naquele momento a vida dele depende destas pessoas sem valores. Que contradição é esta? Que grandeza, que poder é esse do soberano? Porque se ele é soberano, ele deveria de ser autossuficiente, mas não é autossuficiente. Ele continua dependendo dos outros, embora ele se aparte dos outros. E as lições não param, além das doenças, dos consórcios afetivos por exemplo, da pessoa poderosa, o filho dessa pessoa poderosa, se enlaçar com uma pessoa que ele repudia, não aceita, e como controlar essas situações, né? O amor que está acima das condições temporárias. Além disso, a reencarnação. O indivíduo desencarna, presunçoso, se achando melhor, e reencarna naquele meio social que ele repudiava. E olha o choque. Eu vi já isso no consultório, pessoas que não aceitavam a sua etnia. Não aceitavam, brigavam com ela, porque ainda guardava a imagem do passado. Esse é um drama que acontece muito frequentemente, não só nessa questão, né? O indivíduo ele teve uma vivência muito marcante numa existência anterior, seja como homem, como mulher, como
rico, pobre, doente, saudável, e aquilo fica de tal forma impregnado na personalidade que na vida seguinte ele apresenta traços, características daquela personalidade anterior. Eu lembro de uma charge do Jornal Espírita, eu sempre falo isso, né? Que aparece um mendigo pedindo esmola, com o chapéu estendido, mas pedindo esmola como se fosse um nobre, cheio de pose. E é uma dessas supostas incoerências, né? Que a nossa ciência não consegue explicar sem a reencarnação. Ele era pobre na vida presente, mas ainda se sentia o senhor do passado. E essas imagens se cruzavam, se mesclavam. Agora, nós podemos pensar nas múltiplas imagens que nós já tivemos. Numa existência anterior, onde fomos um senhor poderoso, né, uma pessoa de bens, numa anterior ainda, uma pessoa pobre, em outra, uma pessoa da ciência. Então, essas múltiplas personas ou personagens vivem dentro de nós. Nós temos momentos de criatividade, momentos de determinação, momentos de fraqueza, momentos de medo. As características dessas personagens, as vivências de enfrentamento, de fuga, os traços estão marcados na personalidade e podem muito se apresentar hoje. Nada obstante a inferioridade moral que predomina em alguns bolsões sociais constituídos por pessoas conflitivas, vem dando lugar a uma conduta cruel em relação aos demais, aquela que estatue os irmãos invisíveis, as pessoas ninguém. Os irmãos invisíveis, as pessoas ninguém. A pessoa que não é nada, por conta da inferioridade moral que predomina em alguns bolsões sociais, constituído por pessoas conflitivas. Agora, você imagina o que é uma pessoa vivenciar uma existência toda numa condição dessa, de excluso, invisível da sociedade. É claro que não tem uma resposta única, porque se o espírito é alguém evoluído e passou por essa experiência para tentar arrumar a situação daquele grupo social, pode ser que não conseguiu, ele tem forças para se defender dessa intromissão dos seus opositores. Aquele que não tem esta força pessoal, que é frágil, ele vai ser massacrado pelas opiniões, pelas sugestões, pelas colocações destas pessoas com quem ele conviveu. Desde a colocação de rótulos, você é um ignorante, você é um palhaço, você não sabe nada, você só atrapalha a vida dos outros, você não deveria nascer, você é um fracassado. Tudo que a pessoa fica desempregada é taxada de fracassado. Não dá certo no casamento, é taxada de algum modo também. Não consegue ganhar o dinheiro que gostaria, segundo o seu meio social, também é taxada de incompetente, enfim. A pessoa sai cravado de ideias atormentadoras que vai demorar um tempo para ele se encontrar, porque ele acaba se perdendo. Quem sou eu? Foi uma pergunta básica da filosofia, né? Uma pessoa dessa está tão bagunçada mentalmente que ela não consegue. Como diz Joana de Ângeles, ele perdeu o endereço de si mesmo. E por conta do que nós falamos em existências anteriores, outras personagens, nós poderemos ter uma ideia forte de um lado, uma ideia fraca de outro,
Quem sou eu? Eu não sou nada, ou eu sou alguma coisa. Depende das vivências. Ele vai ter uma imagem daquilo que ele é. Agora, nós, por conta disso, vemos a importância de aprendermos a ter essa imagem sadia de nós mesmos. Quando você fica brigando constantemente com a sua imagem, autoimagem, você vai perdendo a noção de si mesmo. Então, vamos pegar uma situação que a sociedade atua diretamente nesse caso. Uma moça não é bonita como ela gostaria de ser, né? E ela fica brigando com essa imagem. Ela pode ter problemas depois de formação de autoimagem, porque ela vai tentar ser aquilo que a sociedade impõe, uma beleza elegida pela sociedade. E ela vai ficar brigando com essa situação, faz uma cirurgia aqui, faz outra ali, pinta o cabelo, corta o cabelo, tal. Sempre, porque quando ela está fazendo isso, ela está negando a imagem real dela. E se ela está negando a imagem real dela, que imagem que ela vai ter? A imagem que ela fica copiando dos outros da sociedade. Então, nós temos que ter uma autopercepção. Eu sou do jeito que eu sou. Eu sou bonito, feio, inteligente, ignorante. Eu tenho que ter uma ideia de mim mesmo. Agora, eu posso melhorar a minha autoimagem quando ela está distorcida. Eu posso me achar feio segundo os padrões sociais e me autorrotular de feio. Mas, de repente, quando eu começo a me observar, eu não sou tão feio como eu imagino. Eu imagino que eu sou tão feio, que eu sou feio por causa das imposições sociais, dos modelos que eles ofereciam. Eu não posso me comparar com um ator que tem a beleza estampada, uma atriz que tem uma beleza estampada, uma pessoa que tem os dotes pessoais bem desenvolvidos, né? A beleza, a inteligência, capacidade relacional, etc. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, veja, tudo isso é passageiro. A nossa identidade atual, o papel que nós exercemos ao desencarnar, perde. Você não é mais o pai, você é amigo do seu filho, não é mais o pai. Porque pai era enquanto papel social. Ao desencarnar, são dois espíritos em evolução, que ainda podem apresentar os resíduos, as características do papel que elas conviveram, de pai e filho. Mas são os dois espíritos em evolução. Muda. Então está aqui. Bolsões sociais constituídos por pessoas conflitivas, atormentadas, vem dando lugar a uma conduta cruel em relação aos demais, aquela que estatue os irmãos invisíveis e pessoas ninguém. Sempre marginalizados, os pobres e os sofredores estão sendo empurrados para fora do meio social elegante, para os porões da imundície, os pardieiros infectos, as sombras da marquises, embaixo das marquises, as portas cerradas dos edifícios, para a noite ameaçadora. Olha, é difícil, né, de lidar com essas questões. Mas vamos fazer um exercício mental aqui. Nós poderíamos dizer: quantas igrejas, quantos templos evangélicos, quantas casas espíritas à noite estão vazias? Poderemos dizer: mas a casa não tem colaboradores para trabalhar a noite inteira socorrendo os necessitados. Realmente. Mas está aí um problema para ser resolvido. Digamos que, em termos de potencial,
essas casas religiosas têm dispositivos que podem ajudar, mas elas ficam vazias. E tem gente sofrendo por causa disso, não tem onde dormir, não tem o que comer. A Casa do Caminho, fundada pelos apóstolos, parece que foi Pedro, socorria os necessitados que pediam ajuda, que não tinham para onde ir, não tinham o que comer. É o exemplo que nós temos. O formato que está constituído, os templos religiosos, não é discutido essas questões. Se estas questões fizessem parte do propósito deles, que é um propósito cristão, talvez poderia arranjar meios de atender as pessoas nestes lugares que ficam vazios à noite. Bom, então, estas pessoas são empurradas para fora do meio social elegante para os porões da imundície e de uma vida miserável, sem condições nenhuma. Né? Então, vai apartando mais ainda os grupos sociais. Antes eram nominados como escória da sociedade, vagabundos, ralé, sem qualquer significado. Avançando as legislações, embora não alterando muito o comportamento dos fanáticos e desalmados de toda espécie, que se isolam nas suas ilhas de fantasia, endinheirados e pobres de valor moral, miseráveis, portanto, igualmente conseguiram uma forma de espizinhar os menos aquinhoados com os valores amoedados. Bom, avançando a legislação, vamos detalhar aqui. Embora não alterando muito os comportamentos dos fanáticos. Se altera a lei, mas não mexe no comportamento. Então, nem sempre a pessoa cumpre o que diz a lei por conta do comportamento ainda do homem velho que está pensando nos seus interesses. Não alterando muito o comportamento dos fanáticos e desalmados de toda sorte, que se isolam nas suas ilhas de fantasia. É a incoerência para os religiosos ante o cristianismo. Porque a proposta de Jesus é a caridade, é o amor, é o socorro, como ele exemplificou. Agora, o indivíduo se encastelando nas suas fantasias, para não se misturar, alegar os seus direitos, né? Ele está se salvaguardando dos perigos da sociedade ou da sua condição financeira, mas no meio de pessoas que passam por necessidades, por privações, que estão sujeitos a invadir a sua casa. Que segurança é esta? Tornaram-nos invisíveis. Olham-nos e não os veem. Passam por eles e não os percebem. São beneficiados por incontáveis deles, mas eles não são ninguém. É ajudado. Muitas vezes recebe o chocolate à noite com pão com manteiga. Mas são invisíveis. Continua afastado da sociedade. Então, olha que mecanismo é este de exclusão que o indivíduo fica sem alternativa. Como coadunar isso com as leis divinas, com a lei de causa e efeito? Obviamente, a lei de causa e efeito está regendo a vida das pessoas, não como bonecos, mas não podemos esquecer este conhecimento, porque senão a coisa fica sem sentido, não é? Mas não justificando o que está acontecendo. Não podemos dizer, bom,
é karma da pessoa, por isso que ela está passando isso. Nós poderemos entender que é a lei de causa e efeito, mas o que podemos fazer? Nós temos uma obrigação social, né? Mas a lei de causa e efeito vem explicar, não é um problema exclusivamente social, mas é um conjunto de situações. O problema da própria sociedade imatura, que tem os seus problemas para resolver, em termos de instituições, comportamentos sociais, né? Mas que tem os motivos que transcendem o momento atual. A pessoa que está passando por algumas das experiências citadas, ela tem os seus débitos. É uma lei, não é porque a pessoa não tem condição financeira que ela não está incursa na lei de causa e efeito, nem o rico, nem o pobre. Todos nós. Aquele que é o poderoso no meio social, que pode ser um empresário, enfim, uma pessoa de destaque, também está em curso na lei de causa e efeito. Agora, esse encadeamento das coisas são tão perfeitas que nós não conseguimos entender tudo, mas que promove tanto os resgates pessoais e coletivos, como, ao mesmo tempo, estas situações de privação leva à busca de melhoramento da sociedade para se aperfeiçoar, mesmo que motivado por dificuldades, por sofrimentos. Né? Há um encadeamento aí. Bom, olha, não, já foi. A soberba e o egotismo, é a egolatria, o egotismo. A presunção e o narcisismo são doenças graves do caráter que corroem as energias e terminam por vencer aqueles que se lhes submetem. Então, ela fala aqui, gente, que é doenças graves do caráter. O egotismo, o indivíduo se achar melhor do que todo mundo, egolatria, a presunção, orgulho, o narcisismo, de olhar só para si mesmo, são doenças graves do caráter que corroem as energias e terminam por vencer aqueles que se lhe submetem. Ou seja, o indivíduo se apaga ante esses vícios de caráter. Vamos pegar aqui a presunção. O indivíduo, então, adotando este comportamento por conta da sua vivência social, as várias experiências, ele vai apagando a sua personalidade e se submetendo a esse estado de coisas. Lembrando aqui me parece que é da análise transacional, ou do psicodrama, que fala que o indivíduo fica grudado, ou da psicologia junguiana. O indivíduo fica grudado no papel que ele exerce, né? Então, ele deixa de ser ele para ser o papel. Por exemplo, se eu sou o padeiro, trabalho na padaria, me identifico com o papel de padeiro, eu apago o meu eu para assumir aquele papel de padeiro, ok? Bom, a juventude louçã quer dizer o quê? Cheio de frescor e brilho. A juventude louçã e encantada amadurece, às vezes sob alto preço de compromissos desgastantes, dependendo do meio que ela reencarna, meio familiar e meio social. Por sua vez, a maturidade envelhece com tal rapidez que assusta, e a morte sempre a espreita, arrebata
quando o corpo já se encontra em inevitável processo de consumpção. Bom, essa juventude cheia de vida vai chegar na velhice. Então, o discurso da juventude é o discurso inerente à sua própria idade, cheio de esperança, propósitos de mudança. Os adolescentes, né, vão mudar o mundo e tal. Se ilude com uma série de coisas, tem os seus sonhos, vão atrás deles, outros não. Mas chega a velhice, como diz aqui. Por sua vez, a maturidade envelhece, com tal rapidez que assusta. A hora que você vai ver, o tempo já foi. Em termos espirituais, isto pode significar que o indivíduo perdeu o tempo, ele se entregou de tal forma à juventude, e tem alguns adultos que continuam adolescentes e vivem uma adolescência eterna sem amadurecer na vida. E a morte sempre espreita, arrebata, quando o corpo já se encontra em inevitável processo de consumição. A jornada terrestre é sempre uma bênção que se pode converter em escada de ascensão ou abismo do horror, conforme a direção que se lhe dê. Que direção estamos dando? Estamos seguindo a nossa trilha, a nossa direção. Este destino fomos nós que escolhemos? Ou estamos seguindo os sonhos dos nossos pais? A imposição do nosso chefe? Ou a influência da esposa do marido? Você tem que ser assim, tem que ser assado. É muito agressivo, é muita interferência na vida do outro. Como que o espírito milenar, que tem uma história marcada de experiências diversas, se resume no desejo de outra pessoa? Tem empregadores que impõem como o empregado tem que ser. Eu trabalhei num lugar que o empregador não admitia que os seus funcionários da hora do almoço conversassem, para não tramar contra ele. Então a paranoia dele não permitia que as pessoas conversavam. É claro que conversavam, mas ele não gostava. E tem uns que falam como você é ou como vai ser. Ah, você nasceu para fazer isso ou aquilo. E em várias situações da sociedade. Como que nós nos prestamos a isso? Como alguém põe o dedo no nosso nariz e diz como nós temos que ser? Que intromissão é essa? Isso parece uma obsessão, uma perturbação. E é um paradoxo que o louco não percebe, este invasivo não percebe. Por quê? Se ele quer uma pessoa que se apaga, deixa de ser quem é, ele não quer uma pessoa, ele quer um nada. E o que faz com nada? Por isso que é um paradoxo. A pessoa plena, ela tem liberdade, ela escolhe o que ela quer. A jornada terrestre é sempre uma bênção que se pode converter em escada de ascensão. Quantos anos você tem? 60, 70, 15? Não tem idade. Depende de você. O plano mental já começa a ser elaborado na nossa mente, nosso frontal. Indispensável investir-se nos valores morais, superando utopias de superioridade ou privilégio. Que é balela, né? Se você começar a pensar nessa
utopia de sociedade, como ela diz aqui. Deixa eu achar. Assim, nos valores morais, superando as utopias da superioridade ou privilégio. Se nós alimentamos essas ideias, nós atraímos espíritos interessados nessa suposta superioridade que nós podemos imaginar, né? E viver uma fantasia apartado da sociedade. O que hoje é saúde e beleza, poder e glória, no outro momento faça exatamente o oposto. Este aprendizado que temos quando reencarnamos, heterogêneo, é muito diversificado, né? É o que faz nós aprendermos a se descolar, a se desprender dos papéis fixos, patológicos, aprender com papéis saudáveis, crescer com eles, enriquecê-los. Então, essa diversidade, e a reencarnação patrocina isso o tempo todo. O indivíduo reencarna aqui, desencarna, vai reencarnar lá na Europa, na Ásia, e vai fazendo seus estágios no planeta Terra para se aperfeiçoar. Então, não dá para o indivíduo ficar fixado somente numa etnia. Cuida de observar como te comportas em relação ao teu próximo invisível. Invisível é aquela pessoa que não é vista. Como você trata a pessoa que se sente acanhada, procura fugir dos encontros porque se sente invisível. A pessoa ninguém, diz Joana de Ângeles, hoje está em manchete pelo desdém com que é considerada socialmente. Trabalhadores dignos, exercendo profissões honoráveis, embora modestas, vão sendo expulsos dos meios seletos a que servem, considerados inferiores, mas sem os quais as rodas do progresso se imobilizam. Então, o trabalhador digno é afastado da sociedade, é excluído, mas a sociedade não funciona sem ele. Então, você pode excluir o padeiro da sua roda de convivência, né? Se você é rico, poderoso, tem um carro importado, não admite pessoas de profissões muito baixas se aproximar de você. Você exclui ele da sua lista de amigos e vai comprar pãozinho na padaria dele. Não é assim? Como último recurso, os algozes do poder apelam para o mecanismo do uniforme sob a desculpa de higiene e de identificação, porém diferenciando-os e assinalando os limites de onde se devem encontrar, tornando-se invisíveis. Se põe um macacão no indivíduo, ele perde, nesses meios, a sua identidade. Ele é mais um. Eu trabalhei numa empresa, numa indústria, que eu usava macacão. E o macacão era super quente, uma peça inteira, né? No calor, a gente ia no banheiro e abria o macacão e jogava água no peito, no rosto, porque aquela roupa era super quente. E as pessoas mais categorizadas iam trabalhar com a roupa social, né? Na hora do almoço, aqueles que usavam macacão tinham um refeitório específico. E os do escritório, como eram chamados, um setor também exclusivo para eles, não havia mistura. Os do macacão levavam marmita, os outros tinham comida disponível. É uma separação, né? E quantas vezes a gente via que muitos dos nossos amigos que usavam macacão
não tinha praticamente o que comer. Era arroz puro, não tinha mistura, às vezes tinha um ovo, e enquanto outros se fartavam na alimentação. E sem estes peões, os chamados peões de macacão, a indústria não funcionava. Que contradições são essas? Por outro lado, passaram-se muitos anos, eu saí daquela empresa, mudei de ramo profissional. Eu trabalhei numa área comercial e que nós tínhamos que usar terno, gravata e quejandos. E eu lembro que tinha o kit babaca, como eu escutei uma profissional de RH falar a respeito. O kit babaca é o executivo que usa caneta de nome, que eu tinha, caneta de nome, o cinto também de nome, de marca, né? O paletó de marca, o sapato de marca, tudo tinha que ser de marca. Era o kit babaca. Para você ser apresentável na empresa, você tinha que se vestir desse modo. E eu usava o kit babaca. E é tão interessante como funcionam essas coisas. Tinha empresários que a gente ia visitar, que quando você ia embora, eles iam olhar lá fora o carro que você tinha, para ver se tinha coerência no produto que você vendia vantajoso para ele e a nossa própria situação, que o carro revelava um pouco se o indivíduo tinha um carro bom ou não para vender tal produto. Funciona assim. E tem até pior do que isso, né? Numa sociedade ainda imperfeita, ainda vige essas condições. Os direitos mínimos que o indivíduo tem que ter, porque você imagina, como eu estava falando do indivíduo com a marmita vazia, como que esse cara vai produzir? Ele está trabalhando, está pensando em... Porque se ele não tem almoço, será que ele vai ter janta? Como vai ser quando ele chegar em casa? E quem está esperando ele? É duro, não é? A indumentária oculta a criatura, realmente. A gente fala muito da pessoa que tem um sentimento de inferioridade, que. Deixa eu só ver aqui. A pessoa tem um sentimento de inferioridade e ela não se reconhece como sendo importante, se subestima. Então, ela tem uma solução, um truque. Ela se identifica com a profissão. Então, eu me sinto um zero à esquerda, mas tenho uma profissão de prestígio social. Então, eu me identifico com aquela profissão. Então, quando alguém fala comigo e diz: Olá, Fulano, tudo bem? Ele fala: Fulano, não, doutor. Como pessoa, ele não é nada. Como profissão, ele é doutor. Aí ele se sente importante, percebe? É uma compensação do sentimento de inferioridade. Tratadas com desrespeito, não são sequer saudadas nem reconhecidas. O uniforme de determinadas classes humilha-as, enquanto outros uniformes exaltam o ego, classificam funções relevantes, distinguem personalidades. Realmente tem gente entojada que não olha, não cumprimenta. Parece uma pessoa super especial. Então, você imagina o que está passando na cabeça dela, aquele eu ideal da Karen Horney. Ele está se imaginando flutuando nas nuvens, porque ele tem o kit babaca, ele se acha melhor, ele de vez em quando ele até se dá uma olhada, né, no terno importado, no sapato,
ele se acha. Basta ter um transtorno do pânico, acabou a graça. Uma crise ansiosa. Tu que conheces Jesus, que o preferiu, tem cuidado e sauda-os com afabilidade. Sauda estas pessoas invisíveis. No centro espírita, nós temos o hábito de cumprimentar todas as pessoas. Precisamos aprender. A maioria tem. A pobreza deles não afetará. O seu sofrimento não te contaminará. Mas a tua gentileza, a tua humildade farão que se sintam vivos, que tenham nome, que retornem à condição de pessoas. Esse simples gesto de cumprimentar, e aí, tudo bem? Bater um papo, conversar, falar alguma coisa. A dificuldade dele, os tormentos deles não vão nos afetar. É uma experiência dele. Isso não contamina. É a prova da pessoa. Conversar, dar crédito, ser amigo, não é forçar a situação. Isso vai dar de retorno a eles a personalidade que são. Faze mais, distende-lhes a mão e aperta as deles com um sorriso na tua face. Ignoras o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Necessitá-los-á quando menos esperes e sabes que são constituídos da mesma energia que tu. As diferenças são externas, até o momento em que a morte, que a todos abraça, nivela-te a eles em igualdade de condições. Ademais, são teus irmãos em experiências iluminativas. Parece que era Sócrates que ele falava na cidade dos pés juntos, né? Que era a cova, que todos lá ficam com os pés juntos, todos naquele momento são iguais, não tem essa presunção. Quando quase todos abandonaram Jesus, seus amigos, seus beneficiários, um ladrão ao seu lado, também numa cruz, exaltou-o, pedindo-lhe que dele se lembrasse no seu reino. Para onde fugiram os curados, que ele curou, Jesus, né? Para onde fugiram os curados, os elegidos pelo seu amor, aqueles que somente receberam carinho e orientação, naquele momento grave onde eles estavam? Torna visível em tua existência os irmãos ninguém, e a vida te abençoará com a fraternidade feliz. Na visão reencarnacionista, que a nossa visão amplia, nós podemos entender como as pessoas ninguém, os irmãos ninguém, como os aflitos da bem-aventurança, né? São pessoas que estão passando por experiências amargas de sofrimento, que pode ser resgates de presunção anterior, ou a forja que vai talhando a humildade, a fraternidade, o respeito pela vida. Uma pessoa numa experiência dessa não sai vazio. Ela sai carregada de boas experiências, quando aprende o que tem que aprender. Como a vida tem finalidade, estas não são situações casuais, à toa e desnecessárias. São experiências do espírito em crescimento. Agora veja bem, tem as pessoas que se fazem pessoas ninguém. Ninguém. Elas se subestimam, se execram, se colocam para baixo,
faz de tudo, faz piada de si mesmas. Além disso, não reconhece seus valores. Nós passamos séculos para desenvolver qualidades e, de repente, a gente quer negar como se isso não fosse humildade. Ou seja, você externalizar a sua capacidade e o seu conhecimento, isso é falta de humildade, então nega. Espera, eu levei séculos para desenvolver isso. Expressar as minhas capacidades não quer dizer orgulho. Não, aí é outra área, outro departamento. Eu só estou expressando a minha capacidade para fazer aquilo que eu preciso. Agora, a humildade é a capacidade de entender as suas capacidades e limites. Não ser presunçoso e vaidoso de se achar melhor do que os outros. Não, eu estou apenas fazendo, tira o apenas, eu estou fazendo o que eu sei, que eu conheço, que eu estudei. Para algumas pessoas, humildade é assim, não, eu não sou nada. Como não sou nada? Sou um espírito. Não, eu não sou ninguém. Como se fosse um sinônimo de humildade. E aí a psicologia trabalha, porque o indivíduo ele se maltrata tanto que ele acaba acreditando que não tem valor. E uma pessoa sem valor sofre porque ele somatiza, ele nega a si mesmo, ele foge dos outros, ele sempre acha as pessoas melhores do que ele. Então ele sofre. Ele não pode apagar as suas qualidades. Ele tem que vencer os seus defeitos, o orgulho, a vaidade. A vaidade, né? Muito bem, espero que tenhamos assimilado um pouco dos ensinamentos da benfeitora Joana de Ângeles neste belo livro, Seja Feliz Hoje, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Agradecemos aos benfeitores que nos ajudam, agradecemos a todos os amigos que estão ligados nesse estudo de Joana de Ângeles, que todos possamos sair enriquecidos, com propósitos de melhorar, de renovar. Não esquecemos que estamos numa escola. Temos acertos, temos erros, sonhos, erros, né? Mas sempre marchando, marchando, procurando melhorar cada vez mais. Então, agora pedimos ao nosso Mestre Jesus que ilumine todos nós que estamos aprendendo estas lições, que ilumine os nossos perseguidores invisíveis e encarnados, abençoe os nossos parentes, os nossos amigos, encarnados e desencarnados, aos benfeitores que ajudam no estudo deste livro. Agradecemos Joana de Ângeles, ao Divaldo Pereira Franco. Obrigado, Jesus. Obrigado, benfeitores espirituais. Então, esperamos na próxima semana continuar o nosso estudo. Boa semana a todos, boas reflexões e cheios de propósitos de melhorar sempre, sem neurotizar, mas marchando sempre. Um abraço a todos.